Aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos o prazer de estar ouvindo a palavra sendo ministrada pelo pastor Rutenberg, que eu quero convidá-lo a vir aqui. Ele estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar? Você pode colocar de pé por um momento, para nós orarmos. Aleluia. A minha oração é por ele e por você, por quem lança a semente e quem recebe a semente, amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez a palavra será semeada, e a nossa oração, Senhor, é que seja uma semente do céu para cada coração que está aqui nessa noite. A nossa oração, Senhor, é que cada coração seja uma terra fértil, que abraça a semente, produz frutos em abundância. Pai, no nome de Jesus, que nenhuma semente, Senhor, se perca, mas que toda semente lançada, Senhor, vinda do Senhor, gere frutos abundantes. Usa a vida do teu servo, flua sobre ele, nele e através dele, a palavra de sabedoria e de conhecimento. Flua, Senhor, o teu Espírito Santo, capacitando a ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, proibimos toda ave de rapina de roubar a semente, mas profetizamos que este é um ambiente, Senhor, tomado pela tua presença, e que somente os teus anjos têm livre acesso, e todo espírito contrário é proibido de agir neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Shalom, queridos. Boa noite a todos. Para mim, mais uma honra estar com vocês aqui nessa noite. E sempre que a gente recebe esse convite para estar aqui trazendo a palavra, né, é normal que bata aquele pensamento: Deus, o que é que eu vou falar para esse povo do Senhor? E Deus, ele usa situações engraçadas até para estar também nos direcionando. Essa semana, quando o pastor mandou o convite, eu essa semana estava comendo alguma coisa, sei que o dente deu aquela trincada. Aí está eu, sexta-feira, na cadeira lá do dentista, e pensando: Deus, o que é que eu vou falar para esse povo? E eu com a boca aberta lá, e o dentista, aí Deus, fale de restauração. Você está restaurando o seu dente, fale de restauração. E a palavra de hoje é para que nós sejamos restaurados. É a palavra para que a gente seja confrontado também, porque nós precisamos dessa restauração diariamente. Assim como o dente precisa ser restaurado, a nossa vida precisa sim ser restaurada. E que bom, hoje nós vamos falar sobre vivendo de aparência. É incrível como a aparência, nesses últimos tempos, tem tomado a parte da vida real. Muitas vezes nós precisamos, ao invés de viver realmente, nós tendemos a viver de aparências. Às vezes, as pessoas estão tristes, mas elas aparentam estar felizes. Às vezes, as pessoas estão sofrendo, mas elas aparentam que estão fortes. Às vezes, as pessoas estão distantes de Deus, mas elas aparentam que estão próximas de Deus. É sobre isso que a gente vai falar. Eu não sei que dá para a gente usar aqui um exemplo. Vamos usar o exemplo de um casal que tem muito tempo já de casado, mas dentro de casa esse casal não se toca, dentro de casa esse casal não se beija, dentro de casa esse casal já mantém uma vida distante um do outro. Mas para a sociedade, esse casal é de fato marido e mulher. Vida de aparência. Dentro de casa, nada acontece, mas para a sociedade, são casados. Eles estão vivendo uma vida de aparência, mas a pergunta é: tentando enganar a quem? Vamos sair do exemplo do casal, vamos para o exemplo de um amigo. Vamos supor que você tem um amigo muito rico, bom do bolso. E aí esse amigo tem um amigo que não é tão bom do bolso assim. Mas esse amigo menos favorecido, ele tem a tendência de querer viver num padrão desse cara que tem muito dinheiro.
E aí ele começa a viver uma vida, no popular, luxando sem poder luxar. Ele está gastando sem poder gastar. Ele está comprando sem poder comprar. E ele está vivendo uma vida de aparência para tentar se equilibrar ao padrão de alguém que tem boas condições financeiras. Será que nós, em algum momento da vida, nós não estamos vivendo de aparência? Mas, esquecendo esses dois exemplos, não é sobre esses que eu quero falar hoje com você. Hoje nós queremos falar de uma outra forma de viver de aparência que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que já aconteceu antes de Jesus. A Bíblia nos mostra que aconteceu no tempo de Jesus. E a Bíblia nos mostra que está acontecendo depois de Jesus. E a Bíblia nos mostra que ainda vai continuar acontecendo. É sobre esse tipo de vida de aparência que a gente vai ver. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu percebi que essa palavra, ela aparece em 3 livros diferentes. Ela aparece em Isaías, ela aparece em Mateus e ela aparece em Marcos. São histórias, é uma história, na verdade, é uma passagem que Deus falou diretamente com Isaías, para que Isaías falasse para o povo. E mais à frente, quando Jesus está no tempo dele, vivendo o tempo dele, o pessoal quer confrontar Jesus e Jesus vai usar essa mesma passagem para confrontar aquele povo. Mais à frente a gente vai ver tudo isso. No primeiro livro foi Deus, claramente falando através de um profeta. E nos outros 2 livros foi Jesus reafirmando que os problemas do passado se repetiam naquela época e vai continuar se repetindo. Se você pode, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Se você não trouxe sua Bíblia, vai pôr na tela esse versículo. Mas lembre-se que o crente é para trazer a Bíblia, viu? Isaías 29, versículo 13. Última chamada, Isaías 29, versículo 13. Diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Isaías profetizou em um período em que o povo de Judá, ele estava distante de Deus. Esse povo estava lá praticando a sua religião, esse povo muitas vezes estava indo ao culto, esse povo estava mantendo a sua religiosidade, mas o coração em si estava distante de Deus. A sua comunhão com Deus estava enfraquecida. Esse povo, no bom e velho popular, talvez estava mantendo uma vida de aparência. Mas a questão em si não é a prática religiosa, mas a incoerência entre o que o povo declarava com os lábios e a forma como eles realmente viviam. Vocês conhecem alguém assim? Alguém que fala algo, mas a vida não condiz com o que ele está dizendo? É como se fosse uma farsa. É como se fosse uma estratégia para tentar nos enganar. É como se fosse uma estratégia para fazer com que você acredite que fulano é uma coisa, mas na verdade não é. Isso é uma farsa, é viver de aparência. Aquele povo de Judá era um povo que Deus usava os profetas. Deus usou Isaías, Deus usou Jeremias para falar com aquele povo. Mas era um povo obstinado pelo pecado, era um povo que estava com os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, esse povo somos nós. Quantas vezes Deus usa pessoas para falar com nós, mas nós não damos ouvido? Quantas vezes Deus usa uma mensagem de um amigo, de um pastor, de um colega de trabalho, mas nós não estamos dando o ouvido? Aquele povo acreditava que era soberano, fazendo as coisas que eles queriam fazer, eles achavam que não, a gente talvez não precisa de Deus e está tudo bem, está tudo certo. Só que Deus mesmo assim provava o seu amor, mandando recado pelos profetas. Mas infelizmente quando a gente não quer ouvir, a gente acaba, como eu usei esse termo hoje lá de manhã, quebrando a cara. Nós quebramos a cara porque nós não queremos ouvir o que Deus quer falar com a gente.
Aquele povo honrava Deus com os lábios, mas não com o coração. Mantinha uma aparência de devoção enquanto o seu interior estava distante. E quantas vezes nós estamos distante de Deus? Quantas vezes nós estamos presentes em um lugar, mas mentalmente a gente não está ali? Na Bíblia, o coração representa o centro da pessoa. São seus pensamentos, seus desejos, suas decisões e vontades. Em outras palavras, Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte, ó: vocês falam de mim, vocês cantam para mim, vocês louvam a mim, mas o coração de vocês está totalmente longe. A vida de vocês não corresponde com tudo isso que você está falando aqui. É como se Deus repudiasse toda aquela adoração. É como se Deus repudiasse todo aquele falatório das pessoas. Porque Deus, ele não vai se impressionar com as palavras. Palavras são importantes? Com certeza palavras são importantes. Deus criou o mundo através da palavra. É por isso que não basta somente louvar a Deus com os lábios, mas o nosso coração e a nossa mente precisa sim estar voltado para Ele. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão vivendo dessa maneira. Nós estamos vivendo uma vida dupla. Estamos no culto no domingo, mas na segunda-feira parece que nem crentes somos. Estamos vivendo a nossa vida achando que podemos fazer de tudo, mas nós não podemos fazer de tudo. Muitos amam postar foto do culto. Opa, estou aqui na Luz para as Nações, ou então estou aqui na Lagoinha, ou então estou aqui em qualquer outra igreja. Muitos amam postar foto de culto, mas vivem uma fé rasa, sem comprometimento de busca da palavra, esperando apenas doses diárias de um devocional que às vezes faz no celular. Opa, fiz 5 minutos de devocional. Opa, ganhei o dia, já está tudo certo. Já estou íntimo de Deus. 5 minutos de um devocional no Instagram. Eu pergunto, será que isso realmente é uma fé que você está buscando mudança? Você está buscando restauração na sua vida através de tudo isso? Buscando alguns minutos de um devocional? Você está no culto nesse exato momento, mas a sua mente e o seu coração, por algum motivo, já não estão mais aqui. Você está pensando na feira de amanhã. Você está pensando na conta que você tem que pagar, na fatura. Você está de corpo presente aqui, mas a sua mente não está às vezes. Você está pensando em um problema de saúde de um familiar, de um filho, não sei. Nós precisamos estar de corpo presente aonde nós estivermos. Saibam, pessoal, que é possível. É possível você frequentar uma igreja, cantar louvores, conhecer a Bíblia, falar coisas espirituais e ainda assim manter um coração distante de Deus. É possível. Quantas pessoas que a gente conhece que está vivendo justamente isso? Vêm aos cultos assiduamente, frequentam culto de domingo, culto de quinta, fazem de tudo, mas a fé ainda está rasa. Porque ser cristão a gente precisa fazer coisas que vai além de um culto. O culto é maravilhoso estarmos aqui no culto. Muito bom, é importante que todos nós possamos estar juntos. É uma ferramenta importantíssima de comunhão. Mas com Cristo você também precisa ter a sua vida individual. Porque eu não posso, infelizmente, fazer nada por você na sua vida particular. A sua vida íntima com Deus é entre você e Deus. Nós estamos aqui, os pastores estão aqui para ter essa ferramenta, para ajudar vocês de alguma maneira. Mas a sua vida íntima é entre você e Deus. E isso só você e Ele que vai saber qual é o caminho. É possível sim manter o coração longe de Deus. Mas como é que eu mantenho o coração longe de Deus se eu estou na igreja praticamente todos os domingos? Você mantém o seu coração longe de Deus quando você está mentindo. Você mantém o seu coração longe de Deus quando você está traindo. Você mantém o coração longe de Deus quando você está fofocando. Você mantém o seu coração longe de Deus quando você está trapaceando. Você só está vindo ao culto, mas não está buscando mudança. Você quer mostrar para alguém: opa, eu estou indo para a igreja para esconder algo, será? Ou você está vindo à igreja porque você deseja mudança de vida, porque você entende que Deus é o caminho que vai mudar a sua vida. Nós precisamos
aprofundar mais um pouquinho. Às vezes a gente está só na beira da praia, né? Está só molhando os pezinhos. Mas Deus está nos chamando para a profundidade. Deus quer que você vá mais além. Deus quer que você conheça mais dEle. Conheça mais de Deus, tenha mais experiência com Ele. Vamos deixar de viver um pouco de aparência. Sabe por quê? Nós não precisamos impressionar ninguém. A verdade, você quer impressionar as pessoas, mas as pessoas, desculpa a palavra, muitos não estão nem aí para você. Estão nem aí. As pessoas estão pouco se lixando, cara. E a gente fica gastando para impressionar as pessoas. Vou fazer isso porque as pessoas vão ver. Mas a pessoa principal que você tem que impressionar, você não está gastando tempo para impressionar. Mas Deus ninguém impressiona. Mas Ele observa a sua intenção em buscar a Ele. Deus Ele vai observar o tempo que você está investindo no secreto com Ele. Deus vai observar o tempo que você tem se dedicado para talvez levar a palavra dEle para alguém. E não pense que por você estar levando a palavra de Deus para alguém, você merece alguma coisa de bom, não. Naturalmente nós não merecemos nada. Isso é a verdade. Naturalmente nós não merecemos absolutamente nada. Mas voltando para o assunto, a religiosidade foi um grande problema também na época de Jesus. Em Mateus 15, versículos do 7 ao 9, ele cita Isaías justamente porque os fariseus estavam questionando Jesus por algumas coisas que estavam acontecendo naquela época, principalmente porque os discípulos de Jesus não estavam seguindo as tradições daquela época. E aí vem os fariseus. Para quem ainda não leu sobre os fariseus, fariseu é aquele tipo de gente que é assim, ó: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os fariseus, eles queriam impor peso nas pessoas, mas ele não queria carregar essas cargas. Eram religiosos, e nós temos que ter cuidado com essa religiosidade, de querer nos mostrar espirituais para todo mundo. Isso é um grande risco também. E os fariseus faziam isso. Aí foram questionar Jesus por uma coisa lá: Jesus, por que os seus discípulos, eles não lavam as mãos para comer? Hoje em dia, né? A gente precisa lavar sempre as mãos para comer. Mas naquela época, eles foram questionar Jesus a respeito disso. Aí Jesus, como diz nosso irmão Souza, deu um toro. Abra aí, por favor, meu irmão. Mateus, capítulo 15, versículos 7 ao 9. Só para a gente ver qual foi a resposta de Jesus. Ele começa com um elogio sincero. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Perceba que Mateus 15, versículos 7 ao 9, é Jesus repetindo as palavras do profeta Isaías. Quando a gente quer impor peso nas pessoas, mas nós não queremos carregar esse peso, nós somos hipócritas. Se eu estou aqui em cima falando para você algo para a gente não viver de aparência, mas eu estou vivendo de aparência, eu sou um hipócrita. Mas nós precisamos todos os dias nos voltar para Deus, pedir perdão a Deus para que Ele nos leve para o caminho correto. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, mas nós precisamos todos os dias pedir a Deus para que Ele nos direcione para o melhor caminho. Em Marcos, capítulo 7, versículo 6, é praticamente um paralelo de Mateus também. Vai ter essa mesma fala de Jesus. E Jesus, nessa passagem, ele está falando sobre a tradição judaica. Essa passagem fala justamente sobre a tradição judaica e Jesus. É por isso que ele fala sobre essas coisas entre essas pessoas. Nós muitas vezes queremos mostrar algo que nós não somos. Aqueles homens tinham aparência de devoção, mas o coração não estava totalmente submetido a Deus. E Deus não quer que o adoremos apenas com os lábios. O anseio divino é ver os nossos corações se aproximando dele por desejo. Deus anseia que você deseje estar com ele. Tem alguém aqui nessa noite que veio obrigado para o culto? Eu vou porque estão me forçando aí. Eu vou porque eu estou sendo obrigado aí. Não. Se você alguma vez na vida está passando por essa situação, é meio complicado, porque Deus deseja que você deseje estar aqui.
Você não pode vir forçado, mas às vezes até quando você vem forçado, a palavra vai lá direto no seu coração. Porque Deus, ele usa essas estratégias. E sobre desejar estar em algum lugar, eu vou usar um exemplo rápido de um casal que o marido, os homens gostam de ir ao supermercado, os homens, todos os homens gostam, sejam sinceros, pode levantar a mão. Qual é o homem que gosta de ir ao supermercado? Felipe, parabéns Felipe. Vamos dar um prêmio para Felipe. Naturalmente, os homens não gostam muito desse passeio. Naturalmente, os homens não gostam. E aí, o exemplo que eu vou usar desse casal, o casal depois que chegou em casa, e aí a esposa, uma mulher de Deus, calma, tranquila, sábia, falava mansamente com o marido. Ela simplesmente olhou para o marido e disse assim: amor, eu vou só te pedir uma coisa. Nunca mais me acompanhe ao supermercado. O marido era um pouco bruto. Eu vou tentar fazer um cara bruto aqui. Aí o marido: como é? Que história é essa? Você sempre pediu para eu ir para o supermercado com você e agora você quer dizer que não é para eu te acompanhar mais? A mulher, cheia do Espírito Santo, disse o seguinte: olha, eu nunca pedi para você ir para o supermercado comigo. Aí foi uma dose para o marido estourar. Eu não estou acreditando nisso não, eu não estou acreditando. Eu tenho provas que você pedia para que eu fosse para o supermercado com você. Eu tenho prova, tem pessoas que sabem disso. A mulher, tomada pelo Espírito Santo, de novo disse o seguinte: meu marido, eu tenho certeza que eu não te pedi. Eu apenas desejava que você desejasse estar comigo no supermercado. Mas se você foi comigo e chegou lá com a cara emburrada, todo mundo percebendo que você estava com ódio, você estava me apressando por fazer as compras rápido, todo mundo ao redor observando sua cara feia, eu só estou te pedindo para você nunca mais me acompanhar. Porque a pior coisa é você estar em um ambiente que você está forçado ou com raiva. Ninguém quer estar em um ambiente forçado. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que não quer estar do seu lado nesse momento. E assim é Deus. A única coisa que Deus deseja é que você deseje estar com Ele. Se você desejar estar com Ele, Ele vai ficar feliz. E como é que eu desejo, pastor? Estar com Ele. Você deseja estar com Deus quando você está na sua casa lendo a palavra. Você deseja estar com Deus quando você busca Ele sem que ninguém te pressione. Você deseja estar com Deus quando você se deleita na palavra dEle. Quando você passa ali um bom tempo, você diz: meu Deus, a hora voou. Ao invés de você estar no Instagram, você está na Bíblia e a hora voou. É o desejo de você estar com Deus. Mas quando você diz apenas: eu estou desejando ir para o culto, aí amanhã sua vida não muda, terça não muda, quarta não muda, está tudo certo. Ué, mas que desejo é esse? O desejo é quando a gente quer estar perto justamente das pessoas. E nós precisamos desejar estar com Deus. É isso. Assim como essa mulher apenas desejava que o marido quisesse acompanhá-la ao supermercado, é esse o desejo de Deus para você. Que você queira estar com sinceridade aqui na casa dele. É isso que ele deseja para você. Sabe por quê? Porque às vezes nós trocamos a busca pela performance. Como é que eu troco a busca pela performance? Performance. Celular, Bíblia, Instagram. Aí eu postei. Performance. Ivy não viu meu Instagram, vai achar que eu estou tendo um devocional com Deus. Na mente dela, é um devocional que eu estou tendo com Deus. Porém, eu tirei a foto, postei e fechei a Bíblia. Eu troquei a presença pela performance. Eu troquei essa busca de Deus para estar tentando impressionar alguém. Tentando impressionar alguém. E muitos de nós fazemos isso. Às vezes, substituímos o desejo sincero da presença de Deus por uma busca fundada somente na aparência, para tentar impressionar as pessoas e fazê-las achar que nós somos muito espirituais. Se eu fizer isso, Edileide vai achar que eu sou mais espiritual do que ela. Se eu posto, não estou dizendo para você para não postar não, viu? Poste, mas faça a sua leitura todos os dias. Faça a sua leitura todos os dias. Mas às vezes nós estamos substituindo as coisas. Nós estamos trocando as coisas. O ser humano é extremamente focado na aparência.
Ele consegue louvar a Deus com o coração distante somente para manter a aparência de devoção. Um exemplo, não estou dizendo que está acontecendo aqui. Tive briga em casa, discuti com minha esposa, mas eu faço parte do ministério de louvor. Venho com a raiva infernal do meu vizinho para cá. Mas aqui em cima eu estou louvando, adorando, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Veja, o ser humano ele é focado na aparência de devoção. Ele pode subir aqui, ele pode cantar, ele pode louvar, mas o coração está distante de Deus, apenas uma aparência de devoção. Ainda que seja de maneira superficial, fingida ou até inexistente. E muita gente faz de tudo apenas para ser visto ou notado. E se a pessoa faz tudo isso na igreja para ser visto ou notado, mas se ele não é notado, pronto. Ele vai sair da igreja, ele vai brigar com o pastor, ele vai brigar com o irmão, sabe por quê? Porque ele não está sendo visto, ele não está sendo notado, ele não está ocupando o lugar que ele quer ocupar dentro da igreja. Ele está vivendo de aparência, ele está vivendo simplesmente de aparência, ele está deixando de vir ao culto. Mas por que eu não vou mais para a igreja? Porque lá não me veem, não me colocam em algum lugar de status. Status? Será que Jesus nos chamou para status? Queridos, eu aprendi uma coisa. Com Deus, parece que a matemática de Deus é diferente. Quanto mais você tenta se esconder, Deus, Ele vai fazer você aparecer. Quanto mais você tentar aparecer, Deus, Ele vai te esconder. Porque quando você se esconde buscando Deus, Ele está vendo a sua intenção. E aí sim, Ele vai te colocar no lugar que você deve estar. Mas quando você está tentando aparecer demais para os homens, você já vai ter sua recompensa, porque você está tentando chamar a atenção dos homens. Por que você não chama a atenção de Deus no secreto? Por que você não tenta mudar essa forma de viver de aparência? Muitas vezes é isso que está acontecendo conosco. Nós queremos impressionar homens e tudo isso acaba mal. Porque se nós quisermos impressionar os homens, beleza, a gente já vai ter a recompensa. Opa, pastor, eu tirei essa caixa preta daqui, viu? Tá tudo, já tirei lá a caixa preta. Pastor, eu vou tirar esse pão daqui, tá bom? Vou tirar, depois o senhor me coloca em algum lugar lá na igreja. Você não precisa, sabe por quê? Vai ter um momento ou outro que, independente dos homens estarem te vendo, Deus está te vendo. Deus está te vendo. É isso que nós precisamos colocar na nossa mente. O livro de Atos relata a história do casal Ananias e Safira. Eles venderam uma grande propriedade, não sei se todo mundo já leu essa passagem. Eles venderam uma grande propriedade, mas não devolveram o que teriam que devolver a Deus. Infelizmente, eles conversaram entre si e não devolveram o que era para ser devolvido. Mas, ao invés de fazer o que tinha de ser feito, eles tentaram impressionar as pessoas por conta da grande oferta. E ao invés de agradar ao Senhor, ao invés de obedecer a Deus que ele estava ofertando, eles quiseram ser vistos pelas pessoas. E quando a gente quer ser visto, a gente pode acabar mal. É melhor você ficar quietinho no seu canto, em segredo, louvando a Deus todos os dias, porque Deus está vendo tudo que você faz em secreto. Jesus nos alertou sobre esse perigo de querer mostrar as boas ações para as pessoas. E nós vamos ler essa passagem agora. O perigo de ser visto, nós devemos ficar atentos para não cair nessas armadilhas. Você pode colocar, por favor, meu irmão, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, sobre esse perigo de querer ser visto o tempo todo. Mateus 6, versículo 1 está dizendo o seguinte: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Se eu estou fazendo algo para ser visto, eu estou vivendo de aparência, concordam? Para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão recompensa nenhuma do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você for cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados. Tem pessoas que só desejam ser honrados, sim ou não? Tem pessoas que só querem ser honradas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles
já receberam a sua plena recompensa. Quando você está fazendo algo para você ser visto, você vai receber a sua recompensa. Porque você fez, você desejou ser visto por alguém, você desejou receber um elogio, a pessoa foi lá e te elogiou. Pode passar, por favor. Entretanto, quando você for cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita. Pode passar? De forma que você preste ajuda em secreto. E o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Em secreto. Busque Deus no seu secreto. Fale com Deus no seu secreto. Busque Ele todos os dias. Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, não procure aparecer com o que você faz, senão a recompensa se limitará a tão somente ser visto e reconhecido pelos homens. Se tudo que você for fazer for só para impressionar as pessoas, ok, daqui a pouco você será reconhecido. As pessoas, elas vão olhar para você, porque é isso que você está buscando. Haja discretamente. Busque agradar somente a Deus, e assim você guardará o seu coração de uma atitude errada, de uma vida de aparências. Agindo assim, a recompensa divina virá até você, e todos poderão ver que é Deus agindo através de você. Porque existem coisas que você não vai precisar explicar. Existem situações na vida que você não precisa dar resposta para ninguém. Naturalmente as coisas, elas vão se encaixar, naturalmente as coisas vão aparecer. Porque é Deus agindo através de você. Mas por quê? Porque talvez no secreto, quando você não estava buscando reconhecimento de ninguém, Deus estava olhando para você. Então, meus queridos, faça tudo no secreto com Deus. Ah, pastor, mas agora diante desse versículo eu não posso ajudar as pessoas? Pode e deve. É um dever nosso, cristão, ajudar as pessoas. Só não faça isso com segundas intenções, para expor as pessoas, sabe? No caso, hoje de manhã, nós tivemos uma manhã linda. Eu vou abrir só um espaço aqui para falar sobre isso. Lá no povoado Mari Lopes. É por isso a importância, pessoal. Todas as vezes que nós trazemos aqui o quilo do amor, é importante por conta disso. Hoje, o Serviço de Ação Social aqui da igreja fez um trabalho lindo lá nesse povoado. Levamos cesta básica para o pessoal. Teve o pessoal também do dentista, teve corte de cabelo para as pessoas. E é importante isso. No caso de quem está à frente do serviço social, como são ajudas de muitas pessoas, eles precisam prestar conta. Então, é válido que eles coloquem lá no Instagram da igreja, que está doando, que está fazendo. Sabe por quê? Porque é a ajuda de vocês que está vindo para a igreja. E aí muitos perguntam, mas para onde está indo esse negócio da igreja? Que eu não sei. E aí a assistência social vai lá e posta o que é que está fazendo com os donativos que está chegando até a igreja. É válido. Agora, será que é válido eu tirar um dia, ir lá com a pastora ali na casa de alguém, levar 2 quilos de arroz, aí dá a pessoa 2 quilos de arroz, depois tira uma foto fazendo aqui ajuda? Será que é válido isso? Expor a pessoa, para quê? Não tem necessidade disso. Nós precisamos filtrar. Se você está prestando contas às pessoas, à sociedade, ok, preste conta do serviço que você está prestando, porque as pessoas estão confiando em você para isso. É válido você postar por conta disso. Mas para você postar por estar aparecendo, irmão, faça isso não, em nome de Jesus. O crescimento espiritual acontece muito por aquilo que Deus faz dentro de nós, no escondido. Ele faz mais do que por aquilo que as pessoas conseguem enxergar por fora. Às vezes a gente só enxerga a embalagem. E dependendo da embalagem, se for feia, a gente não quer. Mas Deus, esse crescimento espiritual, ele vem muito mais do que está dentro. Ou mais simples ainda, na vida espiritual, o mais importante não é o que aparece por fora, mas o que cresce dentro de nós, mesmo que ninguém veja. É sobre isso, sobre esse crescimento que todos os dias nós convidamos vocês. Vale lembrar que não é apenas o que sai da nossa boca que Deus observa. Ele observa o nosso coração também, é um conjunto. E não podemos confundir as atividades religiosas com intimidade com Deus. Vocês conhecem pessoas que estão na igreja o tempo todo? Igreja o tempo todo. Está fazendo o quê? Estou na igreja. Está fazendo o quê? Estou na igreja, estou na igreja, estou na igreja. Mas quando você vai às vezes conversar com essa pessoa está vazia por dentro. Ela está tão focada na atividade religiosa, mas por dentro ela não pode oferecer nada para quem precisa do caminho dela. E nós precisamos também ter cuidado com isso, com essa atividade religiosa.
Podemos estar muito ocupados com as coisas de Deus e ao mesmo tempo estar distante do próprio Deus. Estamos vivendo de aparência. Está na onde? Estou na igreja. Certo, você está na igreja, mas você está buscando o Deus da igreja? Nós estamos fazendo apenas atividades religiosas. Deus não quer apenas uma boca que o louve, Ele quer um coração que o obedeça. E geralmente essa é a parte mais difícil, a questão da obediência. É uma parte difícil. O problema do povo de Judá, citado em Isaías, e o problema dos fariseus apresentado por Jesus, não é simplesmente de comportamento exterior. É um problema do coração. Quando o nosso coração está doente, isso vai refletir no nosso exterior. Se nós estamos doentes internamente, isso reflete. Quando você está bem internamente, as pessoas percebem que você está bem. É um reflexo. E há profecias na Bíblia que diz que esse procedimento de estar adorando Deus só com lábio, com coração distante, vai continuar acontecendo. Aconteceu no tempo de Isaías, aconteceu no tempo de Jesus, está acontecendo no nosso tempo e vai acontecer depois que a gente for. Quer comprovar? Você coloca, por favor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5, rapidinho para a gente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder, afastem-se destes também. Essas pessoas, elas terão aparência. É por isso que as aparências enganam. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então a pergunta é: como fazer para que o meu coração se volte verdadeiramente para Deus? Como fazer para eu não estar apenas vivendo de aparência? Como fazer isso? Como fazer que as pessoas de fato acreditem no que eu vivo lá fora é consequência do que eu vivo aqui dentro? O primeiro passo é para que você examine o seu coração. Examine o seu coração. Tem pecado escondido? Geralmente quando nós tentamos esconder as coisas, a gente joga aquela maquiagem. Sabe por quê? Para as pessoas não perceber tudo que nós estamos escondendo. O pecado, ele nos paralisa. O pecado nos impede de chegar em um lugar e falar de Deus. O pecado nos impede de levar a palavra de Deus a alguém. Sabe por quê? Porque nós ficamos com medo de Satanás expor a nossa sujeira. O pecado nos impede. Examine seu coração. Por que você não está sendo 100%? Por que você não está deixando de viver de aparência? Examine. Tem pecado escondido aí? Examine-se e peça a Deus para mostrar por que é que você está vivendo de aparência e não pode ser de verdade. Segundo passo, se alimente diariamente da palavra de Deus. Deus nos ensina como devemos realmente viver. Mesmo que possamos tropeçar, Ele não vai permitir que a gente caia. Ele não vai permitir, porque nós estamos buscando viver no caminho dele. Terceiro, abandone a aparência. Se você está vivendo de aparência, abandone a aparência. Seja verdadeiro diante de Deus, fale das suas fraquezas, fale dos seus medos, das suas angústias. Quarto, pratique uma obediência sincera. Ah, mas eu ainda não consigo. Então vamos buscar praticar uma obediência sincera. Um passinho de cada vez. Eita Deus, desobedeci hoje, escorreguei. Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, eu quero acertar. Porque a nossa vida com Deus é assim, meu irmão. A gente escorrega, pede perdão, segue. Escorrega, pede perdão, segue. Só não viva também acostumado a estar escorregando toda hora. Bota um sapato antiderrapante, né? Porque a gente precisa andar com Cristo. A verdadeira adoração não termina nos lábios.
ela aparece nas decisões e na maneira como vivemos. Quer conhecer alguém que serve a Deus? Observe as atitudes, não somente o que ele está falando, mas observe se está condizente a ação dessa pessoa. Observe, porque as aparências, como eu já falei, elas enganam, mas quando você decide andar com Deus, você observa a conduta da pessoa. É claro que as pessoas podem nos decepcionar, ela vai poder nos decepcionar em algum momento, mas Deus, Ele vai fazer com que essa pessoa fique firme e não caia em nome de Jesus, porque é na maneira como vivemos. Deus quer que você viva de uma maneira que agrade a Ele. Você pode, por favor, botar João 4, 23 e 24, por gentileza? Só para a gente, já estamos perto do final. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus deseja para a gente. Ele quer que nós o adoremos, Ele quer que nós louvemos a Ele em espírito e em verdade. Ele quer que quando nós estivermos aqui no culto, a nossa mente e o nosso coração esteja voltado aqui para Ele. É claro que virão coisas que vão fazer com que a gente se desvie em um momento ou outro, mas a gente precisa voltar, porque você sabe que a mente, a gente consegue em algum momento dominar a nossa mente. Quando você vê que o pensamento está flutuando para coisas ruins, opa, para, volta, repreende e volta para o lugar que você está. Isaías foi cirúrgico ao levar uma palavra de Deus ao povo, dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus repetiu essa palavra em Mateus e também em Marcos, porque o problema continua ainda sendo atual. Era no tempo dele, está sendo no nosso e vai continuar sendo, é por isso que ele repete. A questão não é se você parece estar perto de Deus. A questão é, o seu coração está perto de Deus. Não é parecer estar perto, mas de fato está perto. Podemos enganar as pessoas com a nossa aparência, mas não podemos esconder o coração de Deus. Deus não procura apenas lábios que falem dele, procura corações que pertencem a Ele. E esse é o desejo nessa noite, que o meu coração e que o seu coração pertença ao Senhor, para que quando a gente estiver aqui de fato, a gente busque adorar a Deus, para que a gente abandone a vida de aparência, porque muitas vezes a gente pode estar vivendo duas vidas. Às vezes a gente tem a sensação de estar vivendo realmente, levando duas vidas. Na igreja eu sou uma pessoa, fora da igreja eu sou outra. Como é que pode isso? Não, isso não pode. Nós precisamos ter integridade, ser os mesmos aqui, ser os mesmos na rua, ser os mesmos no trabalho. E esse é o meu desejo para você nessa noite. Se você pode colocar de pé, para a gente fazer uma oração final, para que tenhamos integridade na busca pelo Senhor. Se você pode, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, restaura-nos, Senhor, para que sejamos pessoas íntegras no Teu caminho, para que possamos viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, se nós estamos até hoje vivendo de aparência, Senhor, nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se nós somos crentes aqui na igreja, mas na rua nós estamos mentindo, se na rua nós estamos veacando as pessoas, se na rua a gente está comprando, não está pagando, se a gente está mentindo, está traindo, nos restaura em nome de Jesus, para que a gente deixe de viver de aparência, Senhor, para que a gente busque no íntimo, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pela Tua presença na nossa casa, clamamos pela Tua presença no nosso trabalho, clamamos pela Tua presença, Senhor, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, porque tem horas que os problemas querem nos afastar de Ti, e aí a gente busca viver de aparência. Que a gente corra para o Senhor, para que a gente corra e fale das nossas fraquezas, que a gente fale, Senhor, das nossas angústias, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que cura e que liberta. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que possamos ser crentes verdadeiros, não só aqui na igreja,
mas que os nossos vizinhos também nos reconheçam, que os nossos familiares nos reconheçam como os representantes de Ti aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um espírito que Te adore em espírito e em verdade. Eu agradeço pela vida de cada um que esteve aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus queridos. Obrigado, meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senta um instantinho. Deus continue abençoando, pastor. Pode tirar aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Eu sei que todo mundo gosta e quer impressionar alguém, né? Todo mundo quer impressionar alguém. E essa é uma tentação que todos nós sofremos. Todos nós queremos impressionar alguém. Mas, queridos, deixa eu dizer algo para você. Com Deus não dá para fazer isso. Com Deus você precisa ser o mais sincero possível. Às vezes você vai ter que chegar diante dele, dobrar o seu joelho e dizer para ele assim: Deus, eu tenho sido um hipócrita. Senhor, mas eu não quero ser hipócrita. Senhor, às vezes eu finjo. Às vezes as coisas não estão bem, mas eu finjo que estão bem. Às vezes eu coloco um sorriso nas redes sociais para mostrar que tudo vai bem. Mas dentro de mim está um vazio grande, dentro de mim está uma situação difícil. Eu não quero viver uma hipocrisia. Então, se você precisa de ajuda, permita que o Espírito Santo te ajude. Amém? Você não precisa ser o super-homem, não precisa ser a Mulher Maravilha. Você precisa ser alguém sincero, só isso. A única coisa que Deus quer de você é sinceridade. Eu não estou aqui porque eu sou um cara perfeito. Aliás, eu nem sei porque que Deus me escolheu. Eu nem sei porque que Deus me escolheu. Mas se Deus me escolheu, Ele pode escolher também você. A única coisa que Deus quer de você, querido, é que você seja sincero, não tenha reservas, e seja disposto a abrir todas as áreas da sua vida e dizer para Deus: Deus, eu não quero te esconder nada. Eu não quero te esconder nada. Se alguém aqui nessa noite que quer ser sincero com o Senhor, que ainda não se entregou a Ele, não disse para Ele: Senhor, tem áreas da minha vida que eu preciso do tanto. Eu quero te convidar a fazer uma oração. E mesmo que você já serve ao Senhor, mas tem áreas que você sabe que você está escondendo, eu desafio você nessa noite: abra teu coração, seja sincero com Ele. Se você for sincero, Ele vai mudar, Ele vai te ajudar. Tem pessoas que estão presas na pornografia aqui e não conseguem sair da pornografia porque ainda não foram sinceras com Deus. Dizer para Deus: Deus, eu estou preso na pornografia. Já tentei de tudo, não consigo me libertar. Mas se o Senhor está me ouvindo, me liberte. Eu te peço tua ajuda. Rasga teu coração diante dele, Ele vai te ajudar. Eu não consigo, pastor, ser fiel no meu relacionamento. Fala com Ele. Deixa a hipocrisia de lado, fala com Ele e deixa que Ele te ajude. Então, primeiramente, eu quero orar por você que gostaria de entregar a sua vida e pedir para Ele: Senhor, transforma a minha vida. Diga assim: Pai, eu venho a Ti, no nome de Jesus, e eu te peço que nessa noite o Senhor receba a mim, um vil pecador. Eu reconheço os meus erros. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser fingido. Eu não quero esconder os meus pecados. Mas eu quero me expor diante do Senhor. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que se achega ao Senhor, o Senhor não rejeita. Eu te peço nessa noite, no nome de Jesus, que me receba como teu filho, que perdoe os meus pecados, que me lave de todos os erros
que escreva meu nome no livro da vida. E eu quero viver em sinceridade, como um verdadeiro adorador, te adorando em espírito e em verdade. Eu renuncio nesta noite à hipocrisia. Eu renuncio uma vida de aparência e eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém. Alguém nessa noite? Eu quero convidar você a se colocar de pé, todos, por favor. Todos que podem, por favor, se coloquem de pé. Mas se você está aqui nessa noite, você fez essa oração, você quer isso mesmo, eu quero convidar você a levantar sua mão, faça um sinal assim: pastor, eu sou essa pessoa, eu quero isso nessa noite. Então levanta sua mão mais alto que você puder, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Olha, você precisa ser sincero. Amém, eu vejo sua mão. Amém, eu vejo a mão dessa moça também. Onde está a terceira pessoa? Amém, eu vejo sua mão. Pode levantar a sua mão onde você estiver. Onde estiver. Onde está a terceira pessoa? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. E há uma alegria no céu, sabe por quê? Por causa da sinceridade do seu coração. Tem mais alguém? Hoje Deus está falando com você. Até quando você vai ficar se escondendo? Não se esconda. Hoje o Senhor está te chamando. Eu quero convidar você aqui a vir à frente. Quero orar por vocês. Vem aqui, por favor. Pode vir. Eu quero orar por vocês, por favor. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Hoje você vai decidir dizer: eu não quero viver uma vida de aparência. Hoje você está tomando essa decisão. Vem aqui à frente. Queremos orar por você em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Se há mais alguém, vem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês em nome de Jesus. Pode virar para mim aqui. Pode virar os dois aqui para mim. Qual o seu nome? Carlos e Luciane. Carlos e Luciane. Amém. Tem mais alguém, queridos? Senão nós vamos orar aqui por eles aqui. Amém. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós te glorificamos, Senhor, e te pedimos no poderoso nome de Jesus, que segundo a palavra que foi ministrada nessa noite, o Senhor traga, meu Deus, tudo aquilo que foi liberado como semente, que seja uma realidade sobre essas vidas, no poder do nome de Jesus. Nós, para o louvor da tua glória, nós profetizamos, ó Deus, restauração, cura, milagres e o principal dos milagres, o novo nascimento. Aquilo que só o Senhor pode fazer, seja feito para o louvor da tua glória. No poderoso nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, essas vidas, Senhor, sendo restauradas, sendo cheias da tua presença, o Senhor criando no interior deles, Senhor, um novo espírito, para que eles te adorem em espírito e em verdade, para o louvor da tua glória, no poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Luciane, não é isso? Luciane e Carlos, que Deus abençoe vocês. Agora sim vocês podem olhar para lá, veja só, isso aqui é uma família grande que vocês estão recebendo, olha que povo bonito aí, olha. E ali do lado, vocês podem ver ali, ó. Ali do lado, vocês estão em casa. Vocês podem seguir aquele pessoal ali, pode seguir eles ali, amém? Amém? Fecha o corredor, por favor. Fecha o corredor. Mas eu não quero que você saia daqui sem que você faça essa oração. Essa palavra não foi apenas para a Luciane e para o Carlos, mas foi para você também. Amém? Essa palavra foi para nós, queridos. Então, se você está aqui nessa noite e existe uma área que você tem encoberto, hoje você vai deixar isso em nome de Jesus, amém? Não importa o que seja, hoje vai ser quebrado isso. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós apresentamos o teu povo e te pedimos para o louvor da tua glória, Senhor, que haja libertação, que
cadeias sejam quebradas, prisões sejam despedaçadas no poder do nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, um povo que te adora em espírito e em verdade, não apenas com palavras, mas de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, Senhor. No poderoso nome de Jesus, todas as máscaras nós declaramos arrancadas, destruídas, em nome de Jesus. Todo espírito religioso nós rejeitamos neste lugar, no poder do nome de Jesus. Nós declaramos os corações sinceros para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo, declaramos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de vocês saírem, eu tenho um recado, último recado, que era para eu ter falado, inclusive para chamar a Mari, eu acabei esquecendo, eu vi ela ali, eu lembrei. Gente, quinta-feira agora, nós queremos celebrar com vocês a participação especial de cada voluntário aqui desta igreja, porque as coisas só acontecem porque nós temos esses voluntários. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Amém? Rapaz, pode ser mais forte essas palmas, está muito fraco. Amém. É o service, é ali, é aqui, em todos os lugares, o pessoal do louvor. Então, quinta-feira, nós temos uma programação especial aqui para o service e estão todos convidados. Não é isso, Mari? Uma programação especial. Ministério infantil, todos que servem. Você está convidado para estar conosco nessa quinta-feira às 19h30. Deus abençoe a todos. O cafezinho é por nossa conta, ali do lado. Deus abençoe vocês.